Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a hipnose e os seus conceitos e mitos. Há muito tempo, no Antigo Egito, por volta de 1500, por aí antes de Cristo, sacerdotes recorriam a procedimentos hipnóticos para a cura de doenças e dores. Embora nessa época ainda não se chamava hipnose. Então não é algo novo, né, gente? O termo hipnose vem do grego hipnos, que se traduzindo é sono, e latim osis, que é processo ou ação. E deve o seu nome a um médico e pesquisador britânico, James Braid, que em 1843 introduziu esse termo no mercado, acreditando por se tratar de uma espécie de sono induzido ou sonambulismo. E cabe lembrar aqui também que hipnos era ou é o nome de um deus, né, grego, o deus do sono. Conceitualmente, a hipnose é um processo que leva a um estado modificado de consciência natural ou induzido, produzido por um conjunto de técnicas e de finalidade terapêutica com um objetivo específico. Dessa forma, nós passamos a analisar os tipos de hipnose, onde a primeira que nós falamos é a hipnose clássica. Esse tipo de hipnose é conhecida pelo método em que a pessoa fica suscetível às sugestões diretas de um hipnólogo. É preciso verificar através de testes a suscetibilidade do paciente neste processo em que ele vai atingir uma atenção focada ao objeto de análise. Desculpe. Na hipnose clássica existe a figura do hipnotizador. Vocês vão entender o porquê eu estou falando isso agora. Esse hipnotizador conduz o paciente a um estado de transe, onde ele utiliza métodos específicos, levando esse paciente a um estado de atenção seletiva do objeto de análise em questão. Um segundo tipo de hipnose que nós podemos trazer é a hipnose ericksoniana. Essa hipnose ela foi desenvolvida pelo psiquiatra Milton Erickson. Esse psiquiatra foi vítima de uma poliomielite que lhe causou uma severa paralisia. E segundo relatos, Milton tinha uma relação de proximidade com a hipnose e, por conta da experiência com problemas de saúde, acreditava que os pacientes e as técnicas precisavam estar em consonância. E essas técnicas precisavam se adaptar à realidade de cada um dos indivíduos. Então, a hipnose ericksoniana é conhecida por não usar sugestão. Em vez disso, o profissional deve se adaptar à linguagem e à personalidade do paciente, instituindo a sua linha de ação a partir deste contexto. Para cada pessoa, segundo Erickson, há um tipo de hipnose em função desse contexto individual. Estudiosos desse tipo de hipnose entendem que é possível ampliar o autoconhecimento, utilizar as informações e experiências colhidas durante o processo para modificar situações indesejáveis. A hipnose ericksoniana adota histórias, jogos, palavras e outras ferramentas auxiliares no trabalho de hipnose. Cabe aqui lembrar que para Erickson, um dos fundadores da Sociedade Americana de Hipnose Clínica, lá em 1957, a imaginação e a metáfora formam a linguagem do nosso inconsciente. E através dessas ferramentas, melhora a qualidade de vida do indivíduo, seja no campo emocional, profissional ou pessoal.
Dificuldade de relacionamento com pessoas, qualidade de sono, aumento de concentração, depressão, medo, ansiedade são alguns dos problemas tratados através desse tipo de hipnose, a hipnose ericksoniana. Então passamos para um terceiro tipo, a hipnose de palco. O próprio nome está dizendo, palco iluminado, truques, pessoas imitando galinha, comendo cebola achando que é maçã, tentando obedecer aos comandos solicitados, mas sentindo-se paralisado. Essas são as formas mais comuns de exemplificar a hipnose de palco, cujo objetivo é utilizar apenas para o entretenimento do público. E nisso, ele vai misturando mentalismo, mágica, ilusionismo, teatro e muitas outras coisas para completar o cenário. Nessa modalidade, dá para se dizer que em 70% do tempo se utiliza a hipnose clássica e 30% da ericksoniana. Mas hipnose não é mágica. Um quarto tipo de hipnose que podemos trazer é a hipnose clínica. A hipnose clínica, com características da hipnose clássica e da ericksoniana, é utilizada como uma terapia alternativa no tratamento de medos, fobias, ansiedade, vícios como, por exemplo, o cigarro, entre muitos outros. No Brasil, médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas e psicólogos são os profissionais mais aptos a desenvolver no dia a dia, desde que estejam devidamente qualificados para o exercício da função, através de cursos de formação específicos de hipnose clínica. Ela é desempenhada por profissionais, ou deve ser desempenhada por profissionais sérios e capacitados. A hipnose clínica é mais uma ferramenta potencial e importante na promoção da qualidade de vida e de saúde, bem-estar do ser humano. E por último tipo de hipnose, porém não menos importante, nós trazemos a auto-hipnose. O próprio nome já diz, né, pessoal? Existem discussões sobre a possibilidade real de se auto-hipnotizar. O próprio Instituto Brasileiro de Hipnologia não recomenda tal prática. Até alega não ser possível realizá-la por conta própria, pois a pessoa vai acabar racionalizando e inevitavelmente pensando em algumas coisas e imaginando, ou seja, pensamentos e imaginações. O Instituto, no entanto, faz a ressalva de que, com anos de treinamento e meditação, isso é possível. Como exemplo, ele entende que algumas práticas realizadas pelos monges poderiam ser, sim, consideradas de auto-hipnose. Os que consideram a hipnose um dos tipos de hipnose alegam que ela pode servir a muitos fins, como relaxamento, soluções de problemas, aprendizagens, melhorar a assimilação da realidade, entre vários outros. Já os mais radicais entendem que toda forma de hipnose acaba sendo, em última instância, uma auto-hipnose. Dessa forma, nós encerramos os tipos de hipnose e passamos a falar sobre os principais tratamentos atendidos pela hipnose, a hipnose clínica. Alívio do sofrimento, substituição de anestesia, controle da dor, redução de sintomas de estresse, controle da hipertensão, emoções negativas, melhora na autoestima, pensamentos negativos, timidez, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, traumas, fobias, controles de impulsos, tiques, o transtorno obsessivo compulsivo, gagueira, alterações em distúrbios emocionais, alterações em distúrbios
de alimentares, estresse pós-traumático, transtornos do sono, memória fraca, falta de concentração nos estudos, insônia e muitos outros. Então a gente vê quanta coisa boa a hipnose ajunta. Olha só uma pergunta frequente que fazem para mim. A partir de que idade, Marcos, a hipnose é recomendada? Eu digo para você o seguinte: no geral, o grupo entre 6 e 12 anos responde bem ao tratamento focado em conversa. A elasticidade da imaginação atua muito bem nessa faixa etária. Porém, existem profissionais que conseguem trabalhar com crianças a partir de 4 anos. Varia muito. É importante que a criança tenha uma consciência desenvolvida ao ponto de respeitar e aceitar os comandos deste profissional, do hipnólogo, para que possamos obter os melhores resultados. Quando se trabalha nessa faixa etária de 6, 4, 7, 8, 10 anos, chama-se de hipnopedia. A hipnose para crianças e trata principalmente de traumas, bullying, timidez, transtornos de ansiedades, entre vários outros. Então, a partir dessa idade, já é possível. Neste momento eu quero conversar com você sobre benefícios da hipnose. Ela é extremamente relaxante, elimina o estresse, elimina a ansiedade, a depressão, resolvendo a causa do problema. Esse é um grande detalhe. Resolver a causa do problema. Ela pode ser praticada sem nenhum equipamento. A hipnose muda o seu padrão de pensamento negativo para positivo. A hipnose melhora o seu sistema imunológico, aumentando as suas barreiras e as suas defesas. A hipnose, ela proporciona ótimas noites de sono. Ela melhora a sua memória e a sua capacidade de concentração. A hipnose vai te ajudar a vencer a timidez. Ela elimina ou, no mínimo, diminui vários medos que nos assombram por uma vida inteira. Então, dessa forma, e por aí vai, vários benefícios que nós temos durante uma vida inteira e que nós podemos melhorar para ter uma vida mais leve e feliz. Dessa forma, então, encerrando os benefícios, nós entramos numa parte muito legal, que são os mitos sobre a hipnose. E o primeiro deles é: a hipnose é perigosa? Não, a hipnose não é perigosa. Com um hipnoterapeuta devidamente qualificado e com experiência em uso de hipnose num contexto terapêutico, a hipnose clínica é uma terapia muito eficaz. Ela é absolutamente segura e não apresenta efeitos secundários. Então, certifique-se sempre de que o profissional que você está procurando ou o seu hipnoterapeuta está devidamente credenciado e tem formação específica em hipnose clínica. Outro mito: durante uma sessão de hipnose eu posso ser manipulado? Não, isso não acontece. Tudo só irá acontecer com o seu consentimento, pois entre o seu subconsciente e o seu consciente existe um muro de proteção chamado fator crítico. Esse muro não permite que o hipnólogo e nem ninguém atente contra qualquer valor ético seu, contra suas crenças, contra os seus valores e assim por diante. Se o hipnólogo atentar contra qualquer um desses fatores, você sairá automaticamente desse transe. O seu fator crítico não permite, portanto, não existe manipulação. Outro mito: uma pessoa hipnotizada está dormindo ou inconsciente? Nenhuma, nem outra. A hipnose ela é um estado de consciência alterado, como nós já falamos. A melhor definição de hipnose é simplesmente uma atenção focada ou simplesmente um hiperfoco. Sempre que estiver tão focado,
tão envolvido com algum objeto, assunto ou ideia, ao ponto de se abstrair de tudo que está à sua volta, você está em um estado de transe hipnótico. Isso acontece muito com o celular, por exemplo. Portanto, você não dorme, apesar de ter a sensação de que está dormindo. Mas, na verdade, é que você está num relaxamento muito profundo. E nós só estamos acostumados a ter essa sensação quando estamos dormindo. Por isso nós fazemos essa confusão de sentimento. Mas você está ouvindo tudo, atento, mas em um relaxamento muito profundo e prazeroso. Outro mito: e se eu ficar preso na hipnose e nunca mais sair de lá, o que vai acontecer? Isso seria puramente e simplesmente impossível acontecer. Imagine que você está num estado profundo de relaxamento, com uma sensação de serenidade, de liberdade e abstração de tudo aquilo, de toda a sua rotina, de tudo aquilo que te cerca. Você está num momento de tranquilidade por cerca de 30 minutos. Maravilhoso, né? Então, o máximo que pode acontecer é você sentir-se tão bem que não quer abrir os olhos no final de uma sessão. Mas o seu próprio fator crítico traz você de volta à realidade, pois ele sabe e entende que é necessário você acordar. Então não se preocupe, você não ficará preso em um transe. Outra questão muito comum: a hipnose é magia ou é religião? Nenhum, nem outro. A hipnose nada mais é do que uma técnica científica que ajuda você a trabalhar e alinhar-se melhor com a sua mente, utilizando ela ao seu favor. Outro ponto muito importante que levantam em relação aos mitos: eu me lembro de tudo que aconteceu, então eu acho que não deu certo, né? Deu certo sim. Como já sabemos, a hipnose é apenas um estado de atenção focado, um estado de consciência alterado. Por isso, você está consciente durante toda a sessão hipnótica, mas uma consciência diferente, alterada. O nosso cérebro não desliga nunca. Por isso sentimos todas as sensações, como se fosse um sonho. No final de uma sessão, além de um maravilhoso bem-estar que você sente, você poderá ter a sensação de que estava sonhando. E claro, não vai se lembrar de tudo, de todos os pormenores ou detalhes da sessão. Isso acontece também quando lemos um parágrafo, uma página de um livro. Não lembramos de tudo, mas sim daquilo que realmente precisamos lembrar ou a nossa mente selecionou como importante. Então, dessa forma, eu encerro os mitos. E agora, já que estamos chegando ao final desse vídeo, eu quero explicar um pouco para você como funciona uma sessão de hipnose, para que você tenha essa noção e tranquilidade na hora de procurar o seu hipnólogo e de resolver fazer e buscar esse tipo de terapia que só vai lhe fazer bem. Bom, primeiro é feita uma anamnese, uma conversa para fazer o levantamento de todas as informações necessárias para a identificação do que precisa ser tratado ou do que está sendo informado pelo paciente ou você como um sintoma prejudicial a ele. Se faz um levantamento de todas as áreas: área pessoal, área profissional, social e assim por diante. Após, é feito os levantamentos do número de sessões necessárias para se desenvolver esse tratamento. Geralmente, a duração de uma sessão ela leva em torno de 50 a 60 minutos. Mas isso depende muito do tratamento e da técnica que está sendo aplicada pelo seu hipnoterapeuta ou pelo profissional que você selecionou.
bem qualificado, lembrando sempre, certo? Ok? Muito bem. Então aqui eu encerro esse vídeo e espero ter esclarecido mais sobre o assunto da hipnose para você, deixando você mais tranquilo, para que você possa buscar esse tipo de alternativa de terapia para que você tenha uma vida muito, mas muito melhor. Então eu espero que você tenha uma vida leve e feliz. Eu sou Marcos Ferreira, hipnoterapeuta, e te encontro na próxima sessão.